Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Nosso papo de hoje é sobre o herpes zoster. A doença é causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora na infância. 1 a cada 3 pessoas pode manifestar o herpes zoster em algum momento da vida. É uma doença imprevisível que pode chegar sem avisar e ter complicações graves e prolongadas. Mas apesar disso, é uma condição que pode ser prevenida e tratada. Para esclarecer todas as nossas dúvidas, recebemos hoje a dermatologista Vanessa Terci, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e também a infectologista Raquel Muarrec. Prazer em receber vocês. Prazer. Bom, queria começar essa nossa entrevista, Vanessa, para a gente entender um pouco o que é esse herpes zoster, porque tem o herpes comum, né, que muita gente acho que já deve ter ouvido falar, e o herpes zoster. Qual que é a diferença desses dois? São vírus de famílias um pouco diferentes. Então, os vírus herpes simples são os vírus que fazem aquelas lesõezinhas labiais, aquelas lesões genitais. E o herpes zoster é o vírus da varicela, que é a doença da catapora. Então, aquela doença que é bastante comum na infância, ela fica dormente nos nossos gânglios sensitivos e por alguma alteração do nosso sistema imune, a gente acaba manifestando as lesões na pele. Ou seja, todo mundo, doutora Raquel, que teve a catapora, né, quando infância, tem como se fosse esse vírus adormecido dentro do organismo que pode manifestar ou não em algum momento da vida? É isso mesmo. Então, não só o vírus da catapora, mas como do herpes simples e o herpes, nós temos então o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2 e o da varicela zoster. O herpes tipo 1, que é o mais labial, que nem a doutora falou, e o herpes tipo 2 é um pouco mais genital. Não quer dizer que os dois não possam se misturar. E a catapora. Então, normalmente a gente tem quando criança e ele se adormece por um período onde você tem, na idade adulta, com queda da imunidade celular ou humoral, ela se manifesta, ela sai de dentro, vamos dizer, da medula e faz a lesão lá fora novamente. Ou seja, tem algum momento que esse vírus ele pode acordar por algum motivo e virar esse herpes zoster? É como se ele ficasse dormente mesmo nesses gânglios. Então, por exemplo, na gestação, que a nossa imunidade muda um pouco. Aí é bastante comum aparecer, por exemplo, o quadro daí manifestado na pele. Porque alterou a imunidade daquela gestante, então ela manifesta o zoster, por exemplo, na gestação. É muito comum em idosos, por exemplo, chega a ser 50% de idosos acima de 80 anos. Então, é por isso que acabamos vendo mais em idosos, justamente pela senescência imune que acontece nos idosos. A imunidade já está mais baixa. Exato. E aí acaba fosse isso, um processo de envelhecimento da imunidade acaba favorecendo com que esse vírus saia desse processo de dormência nos nossos gânglios sensitivos e manifeste as lesões na pele. E não necessariamente o herpes zoster, ou pode ser esse herpes comum também? Isso. O herpes simples, nós discutimos que ele tem em torno de 40%, ele aparece na prima infecção, aquela lesão primeira que fica bem na boca. Normalmente na boca, né? Isso, as pessoas comumente conhecem e falam, acho que deve ser uma herpes, e é na boca que elas apontam, né? Normalmente 40% da população que entra em contato com o herpes já tem a prima infecção. A gente fala que 15% de quem entrou em contato vai ter lesão ao todo mês ou a cada 1 a 2 meses. Nossa, bastante, e uns 30, 40, que é no intermediário disso daí, vai ter no máximo 2 vezes ao ano. Então, o que precisa é ter diagnóstico correto, tratamento correto para evitar a recorrência desses 15%, que é o que fica com a população várias vezes ao ano com lesão e tudo mais. Então, precisa tratar direito para evitar a recorrência. E acontece que às vezes dá no mesmo lugar, né? Sim. Até às vezes a pessoa acaba ficando como se fosse com uma marca, né, na boca ali, ao redor da boca. É o caminho do vírus. É quando ele sai da sua medula e ele faz o transporte, ele sai no mesmo local. E como que eles se manifestam, né? A gente sabe que da dor intensa. Tem outros sinais que chamam a atenção, doutora? O zoster, classicamente, ele pode ter pródromos, que então a pessoa sente assim um mal-estar, até assim, pode até ter uma febrinha que passa despercebida, e aí ela sente um quadro de dor bem intensa naquele lugar, onde ela vai aparecer as lesões de pele.
Então, como se sentisse uma pontada. Algumas pessoas sentem um formigamento, mas é tão intensa a dor em alguns pacientes que chegam a confundir até com infarto. Nossa, é super comum, super forte. descrito na literatura, justamente, às vezes confundindo com infarto, chega com dor torácica, e como se fosse um infarto, e na verdade é um início de herpes zoster. Aí depois de uns 2 dias, mais ou menos, começam a aparecer as lesões de pele, que classicamente são vesículas, que é como se fossem microbolhas, que ficam bem agrupadas na região de um dermátomo, que a gente chama, que é exatamente aonde o nervo, aquela área daquele nervo específico. Então ele não vai espalhar para o corpo todo se a paciente é o paciente imunocompetente. Então, nós, pessoas que não temos problemas de imunidade, em geral, ele fica só na área daquele nervo sensitivo. E aí ficam essas bolinhas, essas vesículas, que a gente chama, que são microbolhas. Depois desse quadro que vai aparecendo, essas microbolhas, elas evoluem para crosta mais ou menos em 7 a 10 dias, e aí o quadro resolve. Mas é super importante, como a doutora comentou, o tratamento mais rápido possível, porque isso evita a neuralgia, que é o quadro, que é a complicação mais comum do zoster, que é a dor que fica naquele lugar de forma mais crônica. Que é muito intensa, né? Sim. E aí a doutora também apontou a necessidade desse diagnóstico, né? Como fazer esse diagnóstico, já que, como a doutora Vanessa disse, às vezes a pessoa está sentindo um mal-estar que não necessariamente é a lesão, né? Não vai identificar logo de cara, e aí fica sentindo aquela dor que não sabe o que é, aí vai num médico, às vezes trata de forma errada num primeiro momento e depois é que vai aparecer as lesões e aí, de fato, vai fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico correto demanda da sensibilidade do paciente. Ele vai ter no mesmo, como ela falou do dermátomo, nosso corpo é dividido ao meio. Tem os dermátomos à direita e os dermátomos à esquerda. O nosso corpo divide-se ao meio. Quando você tem o herpes zoster, ele pega um dermátomo de um lado do corpo, ele não vai pegar dos dois. Então a dor que ele vai sentir é localizada no local. Então você já tem um pródromo que já mostra exatamente, e a alteração da sensibilidade. Ele fala, eu estou com alteração, está formigando a região. E você tem que ter aqueles fatores de risco, né? Um paciente já imunossuprimido, ou ele é um paciente que já faz alguma medicação, ele usa corticoide prolongado, ele já é um diabético, quer dizer, depende muito dos fatores a mais a sensibilidade alterada. Você fala, esse paciente vai evoluir com zoster. Se você tratar esse paciente antecipadamente, até 72 horas, você diminui em torno de 20% o risco da neurite pós-herpética, que é o quadro dos mais graves, do que vem muito para mim, de pacientes que estão com essa dor há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, é muito tempo de dor. Então, é erro no tratamento e no diagnóstico primário do quadro. A idade pode ser um fator de risco também? Não é muito comum só, é mais comum, como ela falou, a parte de cima de 80, mas eu pego de todas as faixas etárias, porque o paciente ele pode ser já um paciente imunossuprimido, um paciente oncológico, em qualquer faixa etária da vida. Então, o paciente é comum você ter herpes zoster também abaixo dos 50 anos. Então, não é exceção à regra. A doença, ela aparece quando você também tem extremo esforço físico, extremo estresse, você já pode ter uma manifestação. Isso não depende da sua imunidade estar em queda, ela depende muito do estresse momentâneo que você está passando. Então eu tenho muito jovem que tem herpes zoster, como eu tenho os idosos, que é mais esperado, não é só o recorrente. E necessariamente a pessoa precisa ter tido a catapora para ter o herpes zoster no futuro? Sim. Sim. Tem que ter tido. Não tem jeito. Sempre são doenças que a gente pega de infância. Todas essas doenças infantis, a gente tem uma resposta imune 100% a elas, com uma resposta natural. Não é dada por vacina, mas ela dá uma resposta boa. E no herpes zoster, ele está lá. O que acontece é uma queda da imunidade celular ou humoral, que é a memória. Ela abre a porteirinha e esse vírus carreia nesse nervo e aparece a lesão. Então, qualquer faixa etária da vida que onde eu tenha uma queda dessa imunidade, ou por cansaço, por estresse, um foco pneumônico ou um gripe, vai manifestar isso novamente. Pode aparecer. E qual é o tratamento, né, importante depois do diagnóstico? Fez o diagnóstico, a pessoa precisa passar uma pomada, remédio via oral?
o que tem evidência na literatura é o tratamento oral mesmo. Então, como nós comentamos, essas 72 horas são as janelas ideais de realmente estabelecer o tratamento. Infelizmente, nem sempre nós conseguimos fazer o diagnóstico tão precoce, porque muitas das vezes são quadros que são confundidores. Então, se o paciente tem uma dor unilateral lombar, dificilmente alguém vai de cara já pensar numa crise de herpes zoster. Acaba seguindo para lombalgia, às vezes uma nefrolitíase, né, uma pedra no rim. Então, às vezes esse paciente acaba atrasando um pouco o diagnóstico porque ele ainda não apresentou as lesões de pele. Aí, lógico, apareceu as lesões de pele, alguém tem que ter visto e por isso que é tão importante, às vezes, olhar a pele, que muitas das vezes só escuta a queixa do paciente e não olha a pele. E às vezes... Só a dor, né, que ele está sentindo. Só escuta a dor e às vezes já tinham as bolinhas ali, aquelas bolinhas. Então, esse momento de apareceram os sintomas, essas 72 horas, aí nós temos que entrar com tratamento oral, que é os antivirais, que é o ciclovir, o valaciclovir, que são as medicações que são padrão ouro para o tratamento dessa doença mesmo. E essas lesões aparecem normalmente só nessa região abdominal ou pode ser qualquer parte do corpo? Qualquer dermátomo do corpo e sempre prevalecendo no mesmo lado. Então, se ele vai ter do lado direito, ele pode ter ali, seguindo um ou mais dermátomos para baixo ou para cima. E ele pode ter a recorrência, só que normalmente ele não vai ter. O zoster é diferente do herpes simples. Você pode ter em outros dermátomos, não necessariamente no mesmo. Então, você não tem repetição de zoster no mesmo dermátomo, na grande maioria. Você vai ter zoster ou aqui, ou você pode ter no torácico, ou pode ter no membro inferior. Então, é variado muito o local quando queda imunológica. Então, você pode ter várias vezes em vários dermátomos. E quando a pessoa já está com essa lesão manifestada na pele, há algum tipo de risco de transmissão ou até de agravamento? Ou seja, eu tenho essa lesão, alguém encosta sem querer, vai passar para outra pessoa? Vai, e principalmente se for uma pessoa que nunca teve contato, se nunca teve catapora. Então, essa é a pessoa que está mais suscetível a pegar a doença. E se ela pega como catapora. Ah, pega como catapora, não como herpes zoster de início. Isso, ela pega como catapora. O risco é gestante, né? Crianças que não tiveram a vacinação completa, que é até os 5 anos, que você tem, são as 2 doses, que é a primeira e a segunda com reforço, que é até quase 5 anos, e as pacientes imunossuprimidos. O contato, ele é lesão, porque quando a lesão tem o vírus, se essa pessoa pega a mão no vírus, coloca a mão no olho, você pode ter um herpes ocular. Ou se a pessoa teve o contato ambiental. Normalmente quanto maior o número de dermatos, que é o tamanho da lesão, maior é a contaminação dessas pessoas ao redor. Um dermátomo ou poucas lesões em cachos locais, ele tem menos contato, menos transmissão respiratória, tem mais por contato local. Não quer dizer que não possa ter de acordo com a imunossupressão de quem convive. Nossa. Então, o ideal, quando você tem alguém que tenha... Você faz um bloqueio dessa pessoa e orienta a vacinação de quem está ao lado. E quem não foi vacinado ou quem não teve catapora, que faça o esquema vacinal normal, que é da catapora antes do zoster. Bom até, doutora, se a senhora tocar nessa questão da vacinação, porque hoje a gente sabe que ela está disponível apenas na rede privada, né? E fazendo ali uma pesquisa rápida da internet, a gente sabe que o valor não é tão acessível, né? Em torno ali de R$800, uma dose, né? Na verdade, são 2, até queria que a senhora explicasse melhor. O ideal mesmo é tomar vacina? Teve o herpes zoster, pode tomar vacina ou tem que tomar antes para se prevenir? Como que funciona? Vamos lá. Primeiro, vai ter no SUS. Foi liberado pelo governo, foi conversado pelo Programa Nacional de Imunização em 2024, que a vacinação está em programação para acima de 60 anos e em algumas pessoas com comorbidades, talvez a partir de 2026, no segundo semestre. Então, isso é um ganho muito para a população geral, que primeiro que o tratamento é muito caro e a prevenção é sempre melhor para que evite. É claro que a vacina também é indicada para quem já teve o zoster. Então, não é só para quem nunca teve. Então, você me perguntando, a vacinação ela é indicada para acima de 50 anos por maior prioridade da recorrência e frequência desses vírus em ativação nessa faixa etária. Não quer dizer que as pessoas abaixo de 50 não possam vacinar. A vacina é feita em 2 doses.
tá? Ela é por pedaços de vírus, então ela não é contraindicada em qualquer imunossupressão que o paciente esteja passando por aquele momento. É diferente da primeira vacina que nós tínhamos, que era vírus inativado. Essa tinha restrição de população por causa da imunossupressão que o paciente possa ter. Então, essa vacina atual, que é chamada de Shingrix, ela pode ser dada em 2 doses, primeira e a segunda, ou em 2 até 6 meses a segunda. Você só pode tomar de quem já teve o vírus, que já teve ou não teve, e quem já teve esperar pelo menos de 3 a 6 meses depois para começar a vacinação. Perfeito. Essa é o ideal. Mas ela não contraindica. Não tem contraindicação. Por nenhuma faixa etária, por causa de ser pedaços de vírus. Perfeito. E nesse momento que a pessoa ali está sentindo essa dor, né, já está com o herpes zoster manifestado, além desses remédios, existe alguma outra coisa que dá para reduzir essa dor? Porque quem tem reclama muito que a dor é quase ali, te tira a qualidade de vida, você não consegue fazer suas atividades básicas do dia a dia, né? Porque a dor é muito intensa. No quadro agudo, a gente inicia a analgesia simples e vai subindo a intensidade da analgesia de acordo com a manifestação de dor do paciente. O que muda um pouco com o quadro crônico, porque daí nós tratamos como se fosse um quadro de neuralgia crônica mesmo. Daí mudam os tipos de medicações. Mas podemos escalar as medicações de dor até opioides, que são as medicações mais fortes, tipo uma morfina. Nossa. É possível ir escalando mesmo de acordo com a manifestação do paciente. Então, iniciar com analgésico simples e você pode ir escalando conforme a clínica mesmo. O corticoide, que muitos médicos já desenham como protocolo, ele não é, assim, um protocolo muito fixo. Então, tem muitos médicos que entram com um corticoide junto. Você costuma entrar, doutora? Depende da faixa etária, depende do Então, momento. isso não é um consenso geral. Acaba que... Mas ele pode ajudar um pouco em alguns quadros mais inflamatórios. Mas, em geral, tem que fazer analgesia mesmo. E o tratamento, ele começa ali no primeiro dia do diagnóstico. O tratamento, deu o diagnóstico, tem que tratar. Nós temos o tratamento dessas dores, que chamam dores neuríticas, que são drogas que são dos inibidores de canais, que a gente fala. Que a gente ajuda na resposta desse paciente a passar pelo momento crítico. Independente se ele vai evoluir com uma neurite pós-herpética mais permanente ou menos permanente, pelo menos ele vai ter 30 dias de dor. Se ele não tiver por mais tempo, no mínimo é 30 dias. Então, nesses 30, você tem o que a gente fala que é uma classe de neurite, classe 1, né? Você tem como tratar com drogas um pouco mais leves. O paciente que evolui com uma neurite, porque ele tem cofator maior e ele tem, às vezes, um diabetes que está um pouco mais descompensado, quer dizer, ele tem outros fatores que possam somar ao quadro, ele pode permanecer com essa neurite, não só 30, que seria todos os esperados vão ter o 30. A de 30 até 6 meses ou permanentemente a dor. Nós temos que intervir com a atuação muito mais severa nesses pacientes, porque senão eles vão ter uma dor fantasma sem lesão, permanecendo com a sensação de que ele estava com a lesão ali ainda. Nossa. Então isso é a gravidade do paciente que já tem são os que a gente tem de risco. Você analisa o tipo de paciente e sabe que ele vai poder evoluir maior ou não se ele tiver os seus fatores a mais de que possam piorar. Então, tem drogas mais potentes. Eu já cheguei a mandar fazer a discussão com um grupo de dor de pôr um botão analgésico para bloquear a dor local, porque isso leva a dores insuportáveis. Ou seja, essa dor insuportável é a maior complicação se não iniciar o tratamento da maneira correta? Vamos lá, existe a complicação atual, que é a dor, que é a principal desses 30 dias. E existe os quadros mais graves, como um quadro meníngeo. Então, toda herpes, seja herpes simples, herpes tipo 1 ou herpes tipo 2 genital ou varicela zoster, como outros vírus, claro, podem levar ao quadro meníngeo. Ou irritação meníngea, que não é o encontro do vírus no sistema nervoso central, mas pode levar também a meningite viral. Então, existe a meningite herpética e a meningite por varicela zoster. É por queda imunológica. Então, o paciente tem que ser avaliado se ele tem cofatores de gravidade que possam levar. A pessoa pode ter meningite quando está no primeiro ato, nesses 30 dias, e ele pode não ter meningite no primeiro ato, porque ele pode evoluir até 3 meses com o quadro meníngeo.
E você vai só prestar atenção que ele vai ter este quadro, que ele vai rebaixar, ele vai ter dor de cabeça permanente. Ele fala, minha dor de cabeça não passa. E eu estou muito sonolento, eu estou muito cansado. Aí você vai investigar, ele teve zoster nesses 3 meses e ele evolui com quadro meningio grave. Então aí o tratamento não é oral, é só endovenoso. Nossa, e aí a vacina, nesse caso, quando a pessoa toma, ela vai evitar que ela tenha de novo ou não? Então, vamos lá. Vacina, toda vacina, ela age por exemplo, a antiga, que era a Zostavax, ela tinha uma proteção nos trabalhos e no geral de 60% no máximo. Essa Shingrix, por pedaço e estímulo proteico que ela faz, por pedaço, ela chega até 90% de imunidade. Isso não descarta que a pessoa vai ter o zoster. Ela vai diminuir as formas graves, que é a meningite e a diminuição dessa dor neurítica permanente. Então, a vacinação ela é indicada para ajudar a passar pela essa crise. Não vai eximir ela de ter um quadro de zoster, mas não de gravidade. Diminui meningite, graças a Deus, acima de 95% dos quadros. Doutora Vanessa, existe um momento ideal para tomar essa vacina? Como a doutora disse, respeitando as faixas etárias, então acima de 50 anos é o público mais indicado, mas todos eles podem. E se você teve um quadro recente, daí esperar os 3 meses para tomar, justamente para evitar a recorrência, que é uma dos grandes ganhos da vacina, e evitar os quadros mais graves. Então, justamente esperar esses 3 meses da resolução do quadro completo e tudo mais, e daí programar a vacinação. Tem outro tipo de prevenção ou a vacina é a forma ideal? A vacina e o contato também, Existe as prevenções, porque assim, a queda do estresse imunológico, ela pode ser por ações inflamatórias que o paciente esteja passando. Então, quando ele é um alerta de alguma coisa ou mais grave, ou que o seu organismo está apontando que o negócio não está indo bem. Legal, Então, é a parte da queda imunológica que é importante. Então, ter um herpes zoster puro e simples, pode ser só por estresse, mas ele fala, oi, eu não estou tão bem, o que está faltando? É uma alteração inflamatória de falta de vitamina, é uma alteração inflamatória hormonal que eu estou passando por mudanças do meu corpo, ou por uma obesidade, ou por menopausa, ou porque eu tive um infarto, ou porque eu tive um diagnóstico, eu ainda não soube ainda que eu estou com um diagnóstico oncológico. Então, assim, ele é um primeiro alarme para que as pessoas tenham ciência de que o meu corpo não está bem. Eu preciso entender o que aconteceu para eu ter uma queda da imunidade e apresentar um vírus que eu já estava quieto e ele voltou a ativar. Então, o organismo precisa saber. Então, o paciente precisa, vou acompanhar e vou investigar isso. E quem já teve catapora, serve como um alerta? A pessoa tem que se preocupar? Quem está assistindo a gente, por exemplo, deve estar pensando, será que eu devo tomar a vacina agora? O que eu faço? Vacina indicada para todas as faixas etárias acima. Temos as vacinações por faixa etária. A vacina de herpes zoster é acima de 50, ela já é indicada. Então, se você for no médico que o acompanhe, seja o clínico, o infecto, o dermatólogo, ele vai fazer seu screening necessário de vacinas. E se você procurou porque você teve um herpes zoster recente, fala, vamos investigar se você tem déficit de ferro, se você tem déficit de vacina, de vitaminas, ou se você está com uma pressão alta e não descobriu, quer dizer, ele é um sinal de alarme. Bom, o corpo sempre dá um sinal, né, doutora? É isso mesmo. As pessoas que deixam, às vezes, de lado, acham que é normal, tô cansada, deve ser uma dor ali da rotina, mas não, tem que prestar atenção no corpo, né? Com certeza, exatamente. E os jovens, até a doutora falou, podem também ser alvos, né? O estresse não é só a pessoa acima de 50 anos, o cansaço, o esforço físico intenso, né? Eu tenho pacientes que ele tem recorrência de herpes labial a cada vez que ele faz triatlon. Ou eu tenho um paciente que ele frequenta muito em áreas muito frias, então ele vai ter maior recorrência de queda imune. Então eles procuram para que a imunidade não caia. Então hoje a gente trabalha com a diminuição da senilidade da célula, quer dizer, a célula precisa estar jovem em qualquer tempo da vida. Nós vamos cair a imunidade, a gente goste ou não, a cada 10 anos da vida, do 40 aos 50, de 50 aos 60 e assim vai. Essa queda da nossa imunidade precisa ser com qualidade e nos forneça a nossa longevidade de resposta imune. É isso que a gente busca, que o indivíduo tenha
tenha o alarme e acompanhe para que isso não caia na sua tempo de vida lá na frente. Sim. E a pessoa pode nunca manifestar o herpes zoster também, né? Sim, tem essa condição. Sim, exatamente. Pode acontecer de ter tido a catapora na infância e nunca evoluir para herpes zoster, como pode aparecer em jovens. Inclusive, teve um quadro justamente recente até, de uma pessoa jovem e que caiu na mídia, que foi o Justin Bieber. Verdade. Ele teve um zoster facial, que é uma síndrome que a gente descreve na literatura de Hansen-Hunt, e ele teve como se fosse uma paralisia mesmo facial, foi pelo zoster. E pode, então, dar essa paralisia no rosto? Pode ter queda, pitose palpebral, você pode ter uma paralisia com o nervo trigêmeo, que pode levar a um desvio de rima, e que são as quadras. Então, todo quadro de herpes zoster facial, a gente interna para tratamento endovenoso. Não é oral, ideal. É um outro quadro grave também. Investigar sempre quando é facial com líquor, porque você pode evoluir com meningite associada ou reação meníngea. Por isso que o tratamento é na veia. E esse paciente precisa ser visto que ele pode evoluir, que a gente fala, com uma meningite crônica. Quando não tratada, não investigada correta e tratado só oral e for na face, ele vai evoluir com cefaleias recorrentes e não ter o diagnóstico de meningite. Então, tomar muito cuidado com herpes ou zoster que esteja na face e que não seja investigado de forma correta a parte meníngea. É como se o vírus atingisse o nervo e talvez por isso que doa tanto? Ele ultrapassa, ele raspa o nervo, é como se ele tivesse deixado um asfalto sem asfaltar, uma sem estrada... recapeamento ali. Sem recapeamento. Então, ele raspa esse asfalto e isso fica com dor a hora que passa a sua movimentação. Antes da gente encerrar, queria uma dica de vocês, quem já teve, quem está passando por isso, está sofrendo com dores, o que vocês podem deixar de sugestão, de orientação? Aos primeiros sinais clínicos, procure um atendimento médico, porque quanto antes você iniciar o tratamento, maior a chance de você não evoluir com os quadros mais crônicos e com as consequências do herpes zoster, que é principalmente a neuralgia, que é o mais comum. Então, não atrase o início do seu tratamento, busque um atendimento de saúde, porque isso vai ser super importante para o quadro evoluir bem. É o que a gente falou antes, né, doutora? Ouvir os sinais do corpo. Justamente. É isso mesmo. Olha, a minha sugestão é que esse paciente avalie, né? Se está passando por nesse momento, verifique com o médico se tem algum déficit de vitaminas, porque a associação de vitamina E, de vitamina B12, de vitamina B1 principalmente, ajuda a diminuir a neurite. Se você não passou e você está na sua faixa etária, que é a indicação de vacina, tome a vacina. Se você é jovem e teve um zoster jovem, primeiro avalie por que você teve, para ver a indicação, se tem critério para tomar a vacina antes dos 50 ou não. E acima de 50 para cima, vacinem todos. Essa é a indicação maior, independente do seu grau de comorbidade ou de gravidade. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Vanessa, também da doutora Raquel. E a você que nos acompanhou, obrigada também. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós. É o saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.